Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando a mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés do Senhor Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela os secou com seu cabelo, e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse aos fariseus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga-me, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro às duas. O homem emprestou dinheiro a duas pessoas, 500 moedas de prata. Uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos dois devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e assentou suas dívidas, e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja esta mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela o lavou com suas lágrimas e o secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde agora em que entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Mas os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Vamos orar um pouco. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai, por tudo que temos vivido e aprendido aqui, Senhor, em Campinas, em Sobral, através da tua palavra, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, eis a igreja. Usa-me e usa a igreja. Abre o nosso coração, abre o meu coração, para que nós possamos estar completamente sob a tua liderança, o teu amor, a tua revelação, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós podemos observar aqui que esse texto ele fala muito sobre a questão de honra. Era uma prática quando chegava alguém, um visitante, na casa de um judeu, e ele, como honra, lavar os seus pés, amá-lo. Mas uma coisa que me chama a atenção, que esta mulher, a Bíblia é muito clara que diz que ela era uma pecadora. Eu estava refletindo um pouco antes de vir para cá sobre esse texto. E hoje pela manhã, lá em Fortaleza, lá em Sobral, o Senhor já havia me dado esse texto. Eu estava pedindo ao Senhor sobre esse texto, sobre essa mensagem. E eu reli hoje pela manhã, e o Senhor me mostrou algo aqui nesta palavra. É claro que a honra, ela abre a porta do milagre. Isso eu nunca esqueci quando alguém chegou para nós, na nossa igreja,
Estava pregando sobre a honra e ela disse que a honra abre a porta do milagre. A palavra do Senhor é muito clara quando ela diz que nós devemos honrar os nossos pais. Eu sempre honrei o meu pai e minha mãe. Meu pai faleceu com 94 anos, minha mãe está com 87 anos. Mas uma coisa que eu tinha como hábito era de nunca revidar contra o meu pai. Eu sempre amava e honrava o meu pai. E a palavra do Senhor diz que é uma promessa. Mas algo me chamou a atenção, queridos. É que a atitude desta mulher falou mais alto. Às vezes nós expressamos palavras para o Senhor, mas não condiz com a nossa atitude. E o Senhor falava comigo sobre isso. Às vezes nós amamos, dizemos que amamos ao Senhor, mas as nossas atitudes não estão condizentes com aquilo que estamos falando muitas vezes. É claro que todos nós temos grandes exemplos. Nós pastores temos grandes exemplos em relação a isso, porque nós somos observadores, as pessoas vêm até nós. E uma certa vez eu orando a Deus, eu disse: Senhor, eu quero ser completamente sincero nas minhas palavras a Ti. Eu quero confessar os meus pecados a Ti, sinceramente, Senhor, eu não quero esconder nada de Ti. Durante a minha vida, nas minhas palavras, nas minhas atitudes. Quando eu observo esse texto, querido, o texto aqui não diz que essa mulher disse nada. Ela não tinha o direito de falar, ela estava entre homens radicais, com exceção do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a atitude dela despertou algo no coração do Senhor Jesus. A sua humildade. Ela foi direcionada ao Senhor Jesus Cristo porque ela sabia que dele saía alguma coisa para ela, não somente a cura, mas aquilo que o homem mais precisa, a salvação. Aquilo que o homem mais precisa, a presença de Deus. Uma certa vez eu conversando com Deus, a gente no começo lá do nosso ministério em Sobral, quando nós fomos para lá já éramos pastores, eu já era pastor, e na nossa caminhada muitas pessoas surgem, e eu entendi, queridos, que elas surgem, não é para nos derrubar, nos maltratar, nos ferir, mas eu entendi que é para nos amadurecer, nos tornar mais experientes, e talvez até nos tornar mais forte, com mais fé, com mais alegria. E depois de um determinado tempo que a gente vai amadurecendo, eu tenho hoje 58 anos, dia 30 desse mês eu faço 58 anos. E um certo rapaz, um senhor que estava com um casamento muito destruído, afastado de uma determinada igreja na época, ele chegou para mim pedindo ajuda, nós o ajudamos, nós o acompanhamos, nós o recebemos em nossa casa e o ajudamos, mas com o passar do tempo aquele homem queria algo que eu não poderia dar, ele queria o ministério pastoral. Mas só que eu já tinha observado, minha esposa também já tinha observado, tá? E nem sempre a gente ouve as nossas esposas, pelo amor de Deus, meu irmão, ouça a sua esposa. Sabe, a gente vai cair menos abismos, não é? E a Elizabeth olhou assim: Carlísio, vai dar certo. Quando ela diz isso, não vai dar certo, não é? É melhor a sua esposa lhe dar uma surra, do que ela dizer assim: bem que eu te disse. É melhor se apanhar da sua esposa, irmãos, quando ela diz: bem que eu te disse, eu te avisei. Só que ela diz isso várias vezes. A gente vacila: eu te avisei, bem que eu te disse. Eu não te disse que não ia dar certo? Eu não vou dizer que é complicado, não, é uma benção. E assim,
Ele passou um certo tempo na nossa igreja e ele não aceitou que eu levasse ao ministério pastoral, e aquele homem, ele pegou alguns irmãos, foram 2 casos que teve na nossa igreja, e ele nos fez, eu não vou dizer mal, mas ele detonou a gente na igreja. Eu caí num pranto de choro muito grande. Eu nunca tinha passado por aquilo, nunca tinha experimentado aquilo na minha vida. E nós o ajudamos muito. Ele tinha que fazer um transplante de rim. A igreja lutou, a igreja orou, a igreja pagou passagens dele para fazer o transplante de rim em Fortaleza. E foi um momento muito restaurador. E depois esse homem traiu sua esposa, o rim que ela tinha dado a ele. E ele terminou perdendo os 3 rins. O rim da esposa também ele perdeu. E aquele homem tinha uma certa mágoa de mim muito grande no coração. E eu quero levar os irmãos a raciocinar que as nossas atitudes devem ser maior do que nossas palavras. E às vezes as nossas palavras, quando são acompanhadas de nossas atitudes, são acompanhadas de nossa atitude, é melhor ainda. Só que às vezes nós fazemos certas orações e dizemos: Deus, eu quero ser como o Senhor. Senhor, eu quero ser como o Senhor. Jesus, eu quero ser como o Senhor. Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Senhor, eu quero ser como Paulo. Senhor, quebranta-me, não é isso? Uma vez eu cantando um certo hino do cantor cristão, porque eu me converti em casa, minha esposa era da Igreja Batista da Convenção Brasileira, e tinha um cantor cristão, um hino do cantor cristão que dizia assim: tudo entregarei, sim, Jesus, por ti bendito, tudo deixarei. Eu calei. Eu parei, eu pensei: o quê? O que é que eu estou cantando? Tudo deixarei, tudo entregarei? Eu fiquei calado. Senhor, eu não tenho maturidade de cantar esse louvor, não. Eu vou me calar. E os irmãos cantavam na igreja na época e eu me calei. Depois dos amadurecimentos ministeriais, do tempo de uma confissão de fé, a gente vai tendo coragem de expressar algumas coisas, alguns cânticos. E um dia o irmão disse assim: pastor, vai fazer uma visita a esse irmão, pastor. Ele talvez esteja precisando. Eu disse: tá bom, nós vamos fazer uma visita a ele. Foi eu, esse irmão e a Elizabeth, né? Eu levo sempre ela comigo. Olha, Elizabeth, olha, qualquer coisa eu te boto na frente, eu fico atrás. E aí esse irmão, quando nós chegamos para visitá-lo, ele olhou para mim e disse: eu não sei se os termos que eu vou usar aqui é aqui, mas no Ceará tem. Você é um cabra sem vergonha, você é um mentiroso, você é tão cínico. Esse Senhor, muito obrigado por essa visita. É verdade, queridos. E eu saí: pois tá bom, meu irmão, fique em paz, tudo, aquela coisa toda. Então ficou um clima muito difícil. Ele já havia saído da nossa igreja. E com o passar do tempo, a gente vai orando a Deus. O que eu quero dizer para os meus irmãos, que a expressão desta mulher de humildade, e de ter ido para o lugar certo, a curou e a salvou. E um certo dia eu estava tão alegre lá em Sobral, eu desci do carro, fui ao supermercado, e veio aquela alegria no meu coração. Eu disse: Deus, eu queria tanto abraçar alguém hoje. Sabe, queridos, a palavra do Senhor diz o seguinte: se você amar alguém que te ama, o que vale isso? É desafiador, né? Se você entrou nesta palavra, se você entrou nesse reino, prepare-se para fazer uma viagem, que essa viagem vai destruir você e vai construir você.
Só que ela nos destrói porque nós somos segundo a semelhança do pecado e dos homens. Somos orgulhosos, malcriados, presunçosos. É verdade? Falamos mal, o pastor dos jovens até estava conversando com a gente hoje pela manhã, né? A Bíblia diz, não falei mal um dos outros. Meu pastor, na época, que era o pastor Samuel Munguba, que era muito amigo do pastor João Batista, que eu não conheci, foi quem me consagrou. Ele disse, olha, se você não puder falar se você não puder falar bem de alguém, também não fale mal, fique calado. E como é difícil a gente exercitar esses conselhos dos mais experientes. Eu disse, Senhor, eu desci e eu disse, eu queria tanto abraçar alguém hoje, irmãos, quando eu entro no supermercado, que eu passo, estava lá numa determinada ala comprando esse irmão, que alguém o consagrou como pastor e sua esposa. Quando eu olhei à esquerda, eu disse, Deus, não é possível. Eu digo isso com toda sinceridade. Eu disse, Deus, não é possível, é Ele. Sabe, queridos, quando nós não tomamos as atitudes que Deus quer que a gente tome, as coisas não dão certo, as coisas não andam, as coisas não fluem. Assim como a Bíblia diz que a gente deve ser revestido de poder, recebereis poder. Também às vezes nós somos revestidos de orgulho. E eu passei à frente, eu disse, ele não. O Senhor disse, volta, é Ele. Aí eu entrei e disse, Senhor, está certo. Ele não era pastor na época, mas eu respeitei o que ele era. Eu disse, pastor Cláudio. Ele disse, ô pastor, como eu aguardava esse momento. Como eu queria que acontecesse esse momento. Sabe, aqueles encontros que Deus marca, que não está na nossa agenda, mas na agenda de Deus. Ele disse, como nós nos abraçamos naquele supermercado, as pessoas olhavam sem entender, porque as pessoas muitas vezes não entendem aquilo que Deus faz. Deus também não se importa, Ele quer restaurar, Ele não se importa, Ele quer restaurar, não importa quem vai dizer algo, o que importa é que naquele momento há um momento de restauração. Sabe, queridos, e nós passamos não mais andar juntos, porque ele tinha um outro ministério, mas saiu do meu coração. Então, a alegria que eu senti naquele momento não foi uma alegria da carne para o Espírito, mas foi uma alegria do Espírito para a minha carne. Aleluia. E teve outra ocasião também, que uma determinada vez, um rapaz também que veio de Fortaleza, chegou até nós, com o casamento também destruído. Esse nós consagramos como pastor. Casamento destruído, ele chorava comigo nas ruas, ele, pastor, me ajude, eu preciso de ajuda. Eu estou falando sobre as atitudes que restauram, que salvam e que curam. E aquele rapaz, ele chegou para mim e disse, eu preciso de ajuda, pastor. Pois não, eu vou te ajudar. Nós caminhávamos na cidade de Sobral, ele chorando, precisando de ajuda, eu vou te ajudar, nós vamos te restaurar. E ele ficou membro da nossa igreja, desenvolveu uma certa confiança. E aí eu disse, conversei com o pastor Luizinho, pastor, vamos consagrar esse homem a pastor? Elizabeth mais uma vez disse, Carlísio, não faz isso. Que Elizabeth, pelo amor, o rapaz tem as características, Carlísio, não faz isso. Irmãos, a mulher sábia ao nosso lado é um tesouro. A gente deveria colocar numa vitrine para nunca morrer.
evita muitas coisas. Eu teimei. Eu disse, eu vou consagrar. Conversei com o pastor Luizinho foi a Sobral e nós consagramos aqui em um ministério pastoral. Ele começou a ter muitas amizades na igreja, ele fazia churrasco em sua casa, pegava assim um pedaço de picanha, era um pastor, a picanha dele era o pastor, cortava os pedaços da picanha, toma um pedacinho do pastor para você, um pedacinho do pastor para você, assim são muitos fazem. Quando estão almoçando, eles não saboreiam. Eles estão saboreando ali o pastor, a igreja, falando mal do pastor da igreja. Só que aqueles irmãos, eles falavam mal da igreja, eles falavam mal de mim. As crianças, os filhos deles estavam assustadas. Olhava para mim, para Elizabeth, aquelas crianças estavam assustadas, porque eles falavam mal da gente. E com um certo dia ele teve uma reunião comigo, ele disse, ele era gerente dos Correios na época, ele disse, eu quero um salário, e os casais da igreja. O quê? De forma alguma. Você não está apto ainda para isso. Irmãos, esse irmão, ele levou mais de 20 pessoas, inclusive os casais da nossa igreja. Eu sei que aqui 20 não seria muito significante por causa da quantidade de pessoas, mas pelo valor, sim. Ele levou muitas pessoas, pessoas boas. E aí foi onde eu tive um baque muito grande, porque eu me apego demais com as pessoas. E naquele dia, foi muito difícil, eu perdi de imediatamente quase 10 quilos, de uma vez só, praticamente, uma semana, 10 quilos foi rápido. E eu orando ao Senhor, fui examinar a palavra, o Senhor disse assim, ele já tinha formado uma igreja, com a nossa igreja, estava na sala de uma escola, e eu, lendo a palavra, o Senhor disse assim para mim, vai lá. Eu disse, o quê? Vai lá. Eu disse, por que tu faz isso comigo? Ele disse, vai lá e pede perdão a ele. Mas Senhor, foi ele que se rebelou, ele levou, eu posso dizer assim, as ovelhas, as minhas ovelhas, as pessoas que eu chorei, lutei por elas. Eu disse, vou não, Senhor. Sabe, o Senhor nos dá estratégia, o Senhor faz algo com a gente que a gente não consegue. A gente não consegue, queridos, fugir das mãos do Senhor quando Ele tem um propósito. E eu comecei a ler a Bíblia e eu não entendia mais nada da Bíblia, os meus olhos embaraçaram. Ficaram embaraçados, e assim, eu não consigo mais entender o que está escrito. Eu quero refrisar novamente aqui, atitudes falam profundamente. E uma irmã chegou na nossa casa e disse assim, pastor, vai lá. Ela não sabia do que Deus tinha falado no meu coração. Ela disse, pastor, vai lá. Eu disse, Elizabeth, vamos. E no domingo à noite, eu cheguei para um presbítero da nossa igreja e disse, eu não falei nada para a igreja, você fica aí, nós vamos ali. E de repente, quando nós chegamos lá, Elizabeth chorou muito no dia. Eu disse, eu quero conversar com você. Com você e com sua igreja, não era mais a minha, com a sua igreja. E ele ficou impaciente, ele saía por lá, ligava para pessoas e tudo, e eu bem tranquilo, e a Elizabeth chorando. Ele disse, o senhor não quer conversar comigo numa sala não? Eu disse, não, eu quero conversar com você e com sua igreja. Era um dia de ceia na igreja dele, e ele fez todo o louvor lá, o pessoal louvaram em tudo. Ele disse, pastor Carlísio quer conversar com a gente. E eu disse, queridos, eu quero trazer vocês um amadurecimento que homens de Deus também têm suas indiferenças.
Homens de Deus também discutem um entre o outro. Nós temos exemplos na palavra do Senhor sobre isso. Mas eu estou aqui para pedir perdão a qualquer mal que eu tenho feito com vocês. Meus amados, quando eu disse aquilo, mais uma vez, aquilo que o Senhor Jesus diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, aprendei de mim que sou humilde e manso de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E naquele momento caiu um fardo do meu coração, e eu disse: eu te perdoo, eu te perdoo. E ele disse: pastor, também eu lhe perdoo, e aquela coisa toda. E ele disse: quem tiver chateado com o pastor pode segui-lo. Eu disse: não, eu abençoo a todos que seguiu você, para que com você comece um ministério. E uma certa vez, num determinado aniversário em uma igreja, nós fomos convidados, eu estava lá, ele também estava lá, ele abraçou-se comigo chorando e disse: me perdoa, me perdoa, me perdoa. Eu disse: eu te perdoo, você não entendeu? Eu perdoo você. E nessa caminhada, queridos, talvez essa não tenha sido a primeira palavra que vocês têm ouvido falar. Tenho acompanhado muitas pessoas com casamento destruído porque não há perdão. Estamos tentando restaurar uma família da nossa igreja que afastou-se há um tempo, mas a filha foi embora. Os pais bons, responsáveis, mas a filha disse: mãe, eu vou embora, não me procure, não ligue mais para mim. E aquela mãe sofrendo, o pai sofrendo, eu via a tristeza no semblante daquele homem. Eu disse: meu irmão, eu sei que não é fácil, é filho, mas use uma atitude de perdão, porque eu percebo que você está sendo destruído. Você não sorri, eu vejo a tristeza nos teus olhos. Perdoe a sua filha. Ele não está preparado, queridos, para ter um encontro com a filha dele. Ele diz: mas eu vou em Fortaleza, eu vou ver minha filha. Pastor, eu oro todos os dias para minha filha voltar, largar o marido. Ele disse: não faça isso. Ore para que Deus possa mover. Porque só quem sabe fazer as coisas certas é o Senhor. Ele disse: olha, com certeza, se você for no dia do Senhor, no minuto do Senhor, na hora do Senhor, no ano do Senhor, vai haver um grande quebrantamento entre você e a sua filha, vai haver cura e restauração. Porque na minha vida particular, e eu vi em muitas outras pessoas, quando nós damos passos que não são da vontade do Senhor, mas é na nossa vontade, queridos, é mesmo que cair num abismo. Eu lembro que um dia, quando eu não queria aceitar a cidade de Sobral, nós amávamos muito a nossa igreja lá em Fortaleza, a qual nós praticamente nos convertemos. Até que Deus um dia nos tirou de Fortaleza e fechou todas as oportunidades para nós. O pastor Luizinho é uma graça, é uma figura. Eu amo aquele pastor. Quando nós chegamos na Ágape pela primeira vez, ele nos fez conhecer a igreja de Sobral. Eu não disse para ele, eu não falei para ele: não, eu vou ficar na Ágape, na igreja batista. Eu não falei, eu não dei resposta. Aí quando for no domingo à noite, ele chegou no domingo de manhã, ele disse assim: aqui está o casal que vai para Sobral. Eu disse: Jesus! Eu disse: pastor, não dei nem a resposta. Aqui está, eu quero apresentar o casal que vai para Sobral. O pessoal bateu palma, eu olhei para a Elizabeth: é assim na Ágape. Não é? Então, queridos, eu vim pregar. Na época, quem estava coordenando as igrejas aqui era pastor Leno e pastor Gama. E eu falei para ele: pastor, eu não estou conseguindo ficar em Sobral. Pastor Luizinho, eu não estou conseguindo ficar. E eu disse para ele:
tem uma oportunidade, o pastor Gama ligou para mim, olha, tem uma oportunidade para você lá em Jaguariúna. Eu disse, pastor Luizinho, e aí? Ele disse assim, vai lá. Eu dizia para ele, olha, eu quero sair de Sobral. Ele disse, não se preocupe não, vai ter uma oportunidade, Deus está movendo. E naquele momento, queridos, quando eu cheguei em Jaguariúna, um peso muito forte no meu coração, sobre os meus ombros. O pastor Roberto chegou para mim e disse assim, aí pastor Carlísio, como foi? Esse pastor, ele não deixou eu terminar de falar, ele disse, Carlísio, não é para você. Aí mais uma vez, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Caiu um fardo das minhas costas. E nisso, já fazem 20 anos que nós amamos demais a cidade de Sobral, mesmo com as chuvas inesperadas, 40 graus, 42 graus, 30 graus, clima às vezes tão seco, mas ali, quando eu estava na briga com Deus, uma irmã pintou uma placa, olha aqui pastor, para ti, o melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. E até hoje aquela placa está lá. O melhor, toda vida que eu entro na igreja, lá no pátio, o melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. É no centro da vontade de Deus. É no centro da vontade de Deus. Nós temos muita dificuldade de nos render. Todo domingo à noite na nossa igreja, todos nós nos ajoelhamos. A gente se ajoelha. É um sinal de rendição. Mas a nossa vontade fala tão alto, queridos. E quantas pessoas estão feridas por suas vontades? Quantos filhos estão destruídos porque os pais fizeram suas vontades? O meu filho, ele recebia mais não meu do que sim. E hoje ele é um grande homem. Minha filha também. Então o que eu quero dizer, meus amados irmãos, deixa as atitudes falar alto no altar do Senhor. Vai até o altar, confessa e diga, Senhor, eu sou difícil, Senhor. Não é o meu marido, não é minha esposa, eu sou difícil. Eu é quem preciso mudar. Senhor, eu quero ter atitudes que as quais mostra que o Senhor está no controle da minha vida e que realmente eu sou uma nova criatura. É fácil isso? Não é, queridos. Mas nós precisamos deixar que o Senhor esmague o nosso orgulho. O Senhor não quer nos neutralizar, não, queridos. Ele quer apenas que nós sejamos e façamos a sua vontade. Já caminhando para o final, abra sua Bíblia, por favor, em 1 João capítulo 2, versículo 3. 1 João, versículo 3, diz assim a palavra, pastor Januário disse assim, pastor, o senhor vai pregar hoje, o senhor tem certeza? Esse pastor não tem outro não, esse não é de Sobral mesmo. E ontem eu disse novamente, pastor, não tem, pastor Januário é duro na queda, disse, não tem outro, disse, não, é de Sobral, isso está certo. E sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Se você observar em 1 João, no mesmo capítulo 2,15, 1 João 2,15, ele vai dizer,
Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece. Pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Pastor, o que isso tem a ver? A Bíblia é muito clara que aquela mulher, o quê? Uma pecadora. Ela frisa bem isso, esse nome pecadora tem um peso, ele é forte. Mas o Senhor Jesus disse para Simão: quem muito é perdoado, muito ama. Quem muito é perdoado, muito ama. Mas o que falou mais alto entre todos aqueles homens foi a sua atitude de se libertar do pecado que a Bíblia não diz, apenas diz que ela era uma pecadora e cometeu muitos pecados, assim eles disseram. Mas algo mais tremendo, Jesus chega até aquela mulher e diz: filha, a tua fé te salvou, a tua fé, algumas traduções dizem te salvou, outras dizem te curou, mas eu prefiro a tua fé te salvou. Perdoado estão os teus pecados. Existem coisas que não valem a pena, irmãos, e eu tenho aprendido isso. Não vale a pena ser orgulhoso, não vale. A palavra do Senhor diz que ao soberbo Deus abate. Não vale a pena você desperdiçar tempo não vale a pena as coisas deste mundo. São apenas prazeres que passam, mas que deixam uma destruição terrível nas nossas vidas, que só quem pode consertar com perfeição é Jesus. O homem maravilhoso, o homem bom. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ele é nosso irmão mais velho, Ele é o nosso intercessor. E o Espírito Santo, que coisa linda é o Espírito Santo. É aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Como Ele é lindo, como Ele é maravilhoso. Um homem chorar, só a ação do Espírito Santo. Como é lindo o Espírito Santo de Deus. Sabe, tem horas que dá vontade da gente abraçá-lo, beijá-lo. Mas vai haver um dia que nós vamos nos encontrar e vamos abraçar, beijar Jesus, beijar e dizer muito obrigado. E uma vez eu com lágrimas chorei ao Senhor: Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado mesmo. E me perdoa porque no passado eu não sabia discernir o que o Senhor queria para a minha vida. Mas quando eu vejo os meus filhos no caminho do Senhor, quando eu vejo minha esposa prosperando, ela passou num concurso público, irmãos, pela segunda vez. No dia que nós viemos para cá, eu disse: Elizabeth, tu passou. Eu ligo para o pastor Januário, a gente desmarca. Ela já havia passado em para ser 8 horas, ela passou no outro, e minha filha também passou, na mesma época agora na prova. Eu disse: aí Elizabeth, eu vou para lá, para Campinas, vou desfrutar, já estou com certa idade, estou cansado, vou desfrutar. Glória a Deus. E eu tenho certeza que o Senhor vai abençoá-la muito mais por essa atitude de honrar aquilo que nos foi oferecido. E nós precisamos honrar aquilo que nos é oferecido. Eu sempre digo para a nossa igreja: eu não reclamo mais de nada. Eu não sei se vocês conhecem aqui lá no Ceará, em Sobral, tem um baiãozinho de 2, gostoso.
né? Elizabeth, se tiver um ovinho com queijinho, a gente come, a gente dá graças a Deus. Se tiver só o baião, raspa uma rapadura e come junto, é uma glória. A gente louva a Deus, graças a Deus por isso. Sabe por quê, queridos? Porque nós nascemos nele, e é para Ele que nós vamos voltar. Vivemos para Ele. É Ele quem te sustenta, é Ele quem te guarda, é o Senhor que dá a vida, é o nosso Deus. Temos que dar satisfação a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor.